Fala galera, aqui é o professor Joás, professor da plataforma Gonçalves Dias, e hoje nós temos mais um encontro, tá? Um encontro em um novo projeto, Atividades Curriculares Complementares, uma iniciativa do governo do estado para dar umas aulinhas a mais para vocês, certo? Qual é o assunto de hoje? Tá no quadro, corrente elétrica. Então a gente vai falar um pouquinho sobre corrente elétrica, tá? Então o que é corrente elétrica, qual é o sentido real, o sentido convencional, intensidade da corrente elétrica e o método gráfico para se analisar a situação. Legal? Então vamos aqui, ó. Corrente elétrica é um movimento ordenado, organizado de cargas elétricas, tá? Basicamente é um movimento de elétrons, porque só os elétrons, devido à estrutura atômica existente no átomo que a gente conhece, que os prótons estão presos no núcleo, eles não têm possibilidade de se movimentar. Então, quem vai se movimentar são só os elétrons. Beleza? Então, é um movimento ordenado de elétrons. Ó, aqui para dar um exemplo ilustrativo, está esquematizado um fio, isso aqui tudo é fio, mas eu dei uma ênfase maior aqui nessa parte. E aqui nós temos o que nós chamamos de gerador elétrico. Tá? Vou botar aqui o Gzinho. O que é um gerador elétrico? Ele gera o que para ser chamado de gerador? Ele gera voltagem, ele gera tensão, ele gera DDP, que chama-se diferença de potencial. Essas três grandezas, elas são sinônimos: voltagem, tensão ou diferença de potencial. Professor, eu não entendi muito. Na prática, o que seria? Seria uma pilha ou uma bateria, por exemplo. Pode ser uma tomada? Mais ou menos. Ela é um gerador, mas não é um gerador desse tipo de corrente que a gente vai estudar no ensino médio, que é a corrente contínua, que ela não muda de sentido. As tomadas, elas geram correntes alternadas, que ficam mudando de sentido constantemente. Tá? Então essas, apesar de ser o tipo mais comum, não é estudado no ensino médio, com muita ênfase. Se estuda mais as correntes contínuas. Quais são as fontes de corrente contínua? Pilhas e baterias. Tá? Então, é para vocês imaginarem que aqui vai ser uma pilha ou uma bateria. A pilha ou a bateria, ela tem dois polos, um que a gente classifica como positivo e outro que a gente classifica como negativo. Então, o polo negativo é o polo de menor potencial, o polo positivo é o polo de maior potencial, tá? Então, isso aqui serve para quê? Para gerar os polos têm potenciais diferentes. Então, aqui eu tenho uma diferença de potencial, que a gente chama de DDP, que é fundamental para que os elétrons consigam se movimentar. Tá? Então esses elétrons, eles vão se movimentar em qual sentido? Eles vão ser repelidos pelo polo negativo e atraídos para o polo positivo. Então eles vão circular assim, ó. Sempre os elétrons vão sair daqui do polo negativo, dão uma volta no circuito e vão chegar no polo positivo. Então eles vão vir aqui, ó, que são elétrons. Eles vão vindo assim, ó, nesse sentido, ó. É um movimento organizado, é um movimento ordenado de elétrons. Então, os elétrons vão subir aqui, vão passar por essa parte, que isso aqui, ó, lembra, isso aqui tudo é fio. Eu só coloquei esse aqui mais grossinho para a gente analisar melhor. O elétron vem aqui, ó, desce. E aqui, Joás, está aberto o circuito? Não, isso aqui é o símbolo de um gerador. Mas isso aqui tudo é fechado, aqui tudo é condutor de eletricidade. Então vai ficar circulando. Isso é corrente elétrica, gente. É o movimento ordenado de elétrons. Esse sentido que estabeleci aqui, ó, do polo negativo para o polo positivo, é o sentido real da corrente. Os elétrons são... Deixa eu organizar melhor aqui para vocês. Qual é o sentido real da corrente? São elétrons que vão ser repelidos pelo polo negativo
atraídos para o polo positivo. Porém, a gente não usa muito isso, mas se pergunta qual é o sentido real, é por isso que eu estou falando. O que mais se usa é o sentido convencional. Qual é o sentido convencional da corrente? Primeiro, são cargas positivas. Mas que cargas positivas são essas, Joad? São os prótons? Não, porque os prótons estão presos no núcleo. Então, que cargas são essas? São pseudocargas positivas, que elas vão ser repelidas pelo polo positivo e atraídas para o polo negativo. Esse é o movimento convencional, que é o movimento que a gente utiliza. Então, o de azul aqui seria o movimento real. E o movimento convencionado para responder os exercícios seria isso, ó, o movimento convencional de cargas positivas do polo positivo para o polo negativo. O real de cargas negativas do polo negativo para o polo positivo. Beleza? Então isso é a corrente elétrica com os seus dois sentidos. E agora é calcular o valor da corrente elétrica, que é a intensidade da corrente elétrica. Percebam aqui, eu vou botar esse fio ali de novo. Nesse fio, ali é a parte que está enfatizada, polo positivo, polo negativo. Bora para a corrente convencional. Corrente convencional, ó, sai do polo positivo para o polo negativo. Então, eu tenho muitas cargas positivas que vão se movimentar de forma organizada, em forma de corrente. Por isso que o nome é corrente de elétrons, corrente elétrica. É a maneira organizada deles se movimentarem, ó. Ó. Indo para lá. Repelidas pelo polo positivo, atraídas pelo polo negativo. Eu quero calcular a intensidade dessa corrente. O que que eu faço? Na minha cabeça, eu dou uma fatiada aqui assim, ó. Fatiei, na minha cabeça tem isso aqui, ó. Se eu fatiar isso, eu tenho essa área. Área de corte, 90 graus. Área de secção, cortar é seccionar. Área de secção transversal. Então, eu cortei essa área. Aí, cortei aqui, na minha imaginação, eu cortei e gerou aquela área. E aqui eu vou ficar conferindo quantos elétrons vão passar em um certo intervalo de tempo. Quantas cargas elétricas vão passar ali. E a minha corrente elétrica é exatamente a quantidade de cargas que vai passar dividido pelo tempo, que foi o tempo que eu analisei, que eu fiz essa observação. Então, essa é a fórmula para a gente calcular o valor, a intensidade da corrente elétrica. Joadson, o que é carga elétrica? Carga é uma propriedade da matéria. É algo que não dá para tirar. Cada elétron possui uma carga chamada de carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Cada elétron possui carga negativa e o próton também possui essa carga, só que com valor positivo. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Senhores e senhoritas e senhoras, eu não quero saber quantos elétrons vão passar, não. Eu quero saber a carga total que vai passar. Cada um que passa ali traz consigo essa carga. Se passarem 2, é 2 vezes isso. Se passarem 10, é 10 vezes isso. Se passarem 1 milhão, 1 milhão vezes isso. E assim sucessivamente. Cada um deles tem essa carga aqui. E para esse cálculo não é a quantidade de elétrons, não. É a quantidade de carga elétrica. Essa carga elétrica, ela é obtida pelo número de elétrons, N é o número de prótons, ou número de cargas positivas ou negativas, vezes o valor de cada uma delas, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Pronto. Tá? Então, para vocês entenderem o que significa essa fórmula.
Fazendo uma analogia, eu com minha massa, vamos supor que todo mundo tivesse a minha massa, em torno de 90 quilogramas. Aí aqui é a secção reta, aí vai passando, vê quantas pessoas vão passar. Eu não quero aqui a massa, o número de pessoas, mas a massa total de pessoas. Então, se cada uma é 90, passaram 10 pessoas, então é 10 vezes 90. E assim sucessivamente. É só para vocês terem uma noção do que eu quero falar. Cada carguinha que passar vem com esse valor. Então eu vejo o número de cargas que passou vezes a carga de cada uma delas. E com isso eu tenho uma carga total que eu utilizo para calcular a intensidade da corrente elétrica. Belezinha? Para fechar a parte teórica, eu tenho uma análise gráfica. Em algumas situações, a corrente elétrica ela é variável, tipo, começa com 5, depois vai para 6, depois vai para 7, depois diminui para 3, depois para 2 e zera. Então veja que a corrente elétrica ela aumentou e depois diminuiu. Qual o valor que a gente coloca aqui? Então, quando é variável, não dá para, quando a corrente é variável, não dá para a gente usar essa fórmula. O que a gente tem que usar? O gráfico. O gráfico da corrente em função do tempo. Ele mostra qual foi o comportamento dos valores da corrente à proporção que o tempo passou. Tá? Ele traz isso para a gente. Certo? Então, aqui nesse exemplo básico, que pode ser qualquer outro exemplo, isso aqui só desse apenas, a corrente ela sofreu um aumento à proporção que o tempo passa. Quando nós temos um gráfico, se não tiver o gráfico a gente monta, tá? Mas quando a corrente é variável, a gente analisa pelo gráfico. Olha o que a gente vai fazer. O gráfico em si é só o azul, galera. Esses são os eixos, as coordenadas. Aqui o eixo Y, os valores da corrente, e no eixo X, os valores do tempo. Para esse gráfico, o gráfico está aqui, esse aqui é só o eixo de coordenadas. A gente faz o seguinte, pega o começo dele, projeta para o eixo X, o eixo dos tempos. Pega o final dele, também projeta para o eixo dos tempos. A figura que der aqui, ó, você calcula essa área. A área dessa figura vai ser numericamente igual à quantidade total de cargas, que é esse valor aqui, ó. Então, quando nós tivermos um gráfico, a quantidade de cargas pode ser obtida pela área da figura. Então, ó, quantidade de cargas elétricas é numericamente, bem aqui, ó, é numericamente igual à área da figura. Então é isso, a parte teórica da intensidade da corrente elétrica é essa que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Para a gente fixar mais esse conteúdo, nós temos 2 exercícios aí. Então vamos para o primeiro exercício. Vamos para a tela, primeiro exercício tem assim, ó. Uma corrente elétrica de 0,1 ampere é formada durante 1 minuto em um fio condutor. A carga elétrica transportada por esse fio durante esse intervalo de tempo foi de quanto? Então, meus amigos, ele deu o valor da intensidade da corrente. A corrente elétrica aí, ela é de 0,1 ampere. O tempo que foi analisado essa corrente elétrica é de 1 minuto, foi de 1 minuto. E ele quer saber qual é a quantidade de carga que passou por uma secção reta do fio nesse 1 minuto. Qual foi a quantidade de carga que atravessou uma secção do fio em 1 minuto? Bom, cabe lembrar uma coisa aqui que eu não coloquei. Qual é a unidade de medida de corrente elétrica? No Sistema Internacional de Unidades de Medida, a corrente elétrica ficaria assim, ó. Quantidade de carga, qual é a unidade de medida? Coulomb. Tempo, qual é a unidade de medida? Segundos. Então era para ser essa unidade, Coulomb por segundo. Mas aí se resolveu homenagear um físico e a unidade de medida de corrente elétrica no sistema internacional é ampere, tá? Significa ampere.
Então, no sistema internacional, a unidade de medida é ampere. Beleza, então, ó, aqui está no sistema internacional. Para usarmos essa medida no sistema internacional, tem que usar todas as outras no sistema internacional. Minutos não é do sistema internacional, temos que transformar para segundos. Então aqui é fácil, né? 1 minuto equivale a 60 segundos. Aí vamos para a fórmula, ó. Intensidade da corrente elétrica é igual à quantidade de carga dividido pelo tempo. Aí vamos botar os valores. A intensidade da corrente, 0,1. Quantidade de carga eu quero saber, dividido pelo tempo, 60 segundos. E agora, turma, meios pelos extremos, né? Já vimos aí em aulas passadas. Aqui, como não tem nada, está subtendido aqui o número 1. Aí eu começo pelo que eu não sei. Eu não sei o que, então, ó. Q esse vezes esse, igual a esse vezes esse, ó. Q vezes 1 é igual a Q. 60 vezes 0,1. 60 vezes 0,1. Então, a quantidade de carga vai ser, ó, 60 vezes 0,1 é igual a 6 coulombs, tá? Então, resposta da nossa primeira é uma opção que tenha o valor de 6 coulombs. Se olhar para a tela, resposta certa, letra A. Belezinha? Então, primeira questão, letra A. Vamos passar para a segunda questão. Deixa eu apagar aqui. Um capacitor, perdão, é de um circuito muito utilizado em aparelhos eletrônicos de regime alternados, ou um capacitor é um elemento do circuito muito utilizado em aparelhos eletrônicos de regimes alternados ou contínuos, que usa corrente alternada ou contínua. Quando seus dois terminais são ligados a uma fonte, ele é capaz de armazenar carga elétrica. Ligando a um elemento passivo, como um resistor, por exemplo, ele se descarrega. O gráfico representa uma aproximação em linha linear da descarga de um capacitor. Então vamos continuar. Sabendo que a carga elétrica fundamental, que eu chamei de carga elementar, gente, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, então ali tem menos 19, mas ali ali é um expoente, tá, gente? O número de portadores que fluíram durante essa descarga está mais próximo de qual valor? Aí vamos ver aqui a questão número 2. Eu vou logo colocar esse gráfico. Gráfico aqui é o tempo em segundos e aqui a corrente, a intensidade da corrente, ela está em miliamperes, que é o 0 e o gráfico está assim, né? Aqui é 4, aqui é 7,2. Acho que esses valores são os valores que interessam para a gente. Beleza, ele deu que a carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E ele quer saber o número aproximado de... sabendo que a carga, o número aproximado de portadores, quer dizer, o número de prótons ou de elétrons, número de cargas positivas ou negativas, esse número de elétrons, os portadores de carga, tá? Que é o N. Então, se a gente lembrar, para eu saber o N apareceu naquela fórmula, Q é igual a N vezes E. Eu tenho E, está faltando o quê? E como acabamos de ver, está bem aqui do lado, ó, no gráfico da corrente em função do tempo, o Q é numericamente igual à área da figura. Aí eu vou pegar o começo do gráfico, projeta para o eixo X, o final do gráfico já está no eixo X, deu essa área bem aqui, ó, que é um triângulo. Essa área é numericamente igual à quantidade de cargas, tá bom? Então, ó, quantidade de carga vai ser numericamente igual a área da figura, beleza? Tá. Como é que calcula essa área? Como é um triângulo, é a base vezes a altura dividido por 2. Galerinha, tem uma observação importante. Bem aqui tem essa letra M, que significa mili. E sabe quanto é que ela vale? Vale 10 elevado a menos 3.
Então, esse m esconde, na verdade, 10 elevado a menos 3. Ou seja, esses valores aqui, ó, eles vão estar multiplicados por 10 a menos 3 amperes, tá? Então, vamos lá. A base é isso aqui, ó, 7,2. Vezes a altura, que é isso, ó, 4, vezes 10 elevado a menos 3, como eu falei para vocês. Isso dividido por 2. Se fizermos essa conta, 4 dividido por 2 vai dar 2, 7,2 vezes 2 dá 14,4 vezes 10 elevado a menos 3 coulombs. Isso aqui é a nossa resposta parcial. Eu preciso do valor de N. Eu vou substituir agora, ó. 14,4 vezes 10 elevado a menos 3 é igual a N, vamos apagar aqui, vezes o E, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, ó, esse 1,6 passa para cá dividindo, vai ficar 14,4 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Isso aqui é igual a N. Aí eu vou escrever de trás para frente, ó. N vai ser igual 14,4, cadê a minha produção? 14,4 dividido por 1,6, dá certinho quanto? 14,4 dividido por 1,6 vai dar quanto? Vamos lá, produção? 14,4 dividido por 1,6? 9. Então, aqui vai dar 9. Agora, ó, 10 elevado a menos 3. E aqui embaixo, estava 10 elevado a menos 19. Quando ela subir, troca o sinal do expoente. Então, vai ficar 10 elevado a 19ª. Tá? Então, ficou essa continha, ó. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Menos 3 mais 19 dá 16. Elétrons, por exemplo. Tá? Então, é 9 vezes 10 elevado à 16ª potência. Se a gente for arredondar, isso aqui dá um número que a gente chama de ordem de grandeza desse número. Aqui o 9 a gente arredonda para 10. Fica 10 vezes 10 elevado à 16ª. Então, a ordem de grandeza desse número é 10 elevado à 17ª elétrons ou portadores de cargas. Se for pseudo-cargas positivas, tá? Então, por que eu botei a ordem de grandeza aí, Joadson? Porque eu vi que as respostas estavam com a potência de 10 mais próxima de um valor. Então, o valor é esse, ó. A potência de 10 mais próxima desse valor a gente chama de ordem de grandeza. Mais um assuntinho aí para vocês, tá bom? Então, a resposta mais próxima de 10 elevado à 17ª potência, letra A. Beleza, gente? Respostinha aqui, fechada. Com isso, a gente conclui mais uma aula e para reforçar mais ainda, eu peço que vocês acessem o plano de estudos, tá? Que foi enviado para vocês. No plano de estudo vocês vão ter mais informações, além disso vai ter mais questões e as questões com gabarito, tá bom? Então, bom estudo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.